Agora, porquê é que tu vieste hoje à igreja? Será que quando entras aqui, vês aqui um grupo de pessoas, grupo que te acolhem, que te dão amor, tu sentes-te bem, sentes aqui relaxado? Será que tu vens aqui também porque gostas de ouvir o grupo de louvor, que eles tocam maravilhosamente, tu cantas também, tens a oportunidade de cantar um pouco? Porquê é que tu vens aqui também? Será que vens pelo pastor, que tem o dom da palavra, tem o dom da exortação, que mexe com o teu coração, mas se calhar quando sais ali da porta para fora já esqueceste? Tu vens aqui com o intuito de receber algo de Deus para a tua vida? Ou o teu propósito de vir aqui é o de honrar e glorificar ao Senhor? Qual é o teu propósito de vir à igreja? Mas afinal, como é que tu podes honrar e glorificar ao Senhor? É só ouvir aqui a palavra de Deus, depois vais embora e esqueces? O que é que tu tens que fazer para honrar e glorificar o Senhor? O tema desta mensagem de hoje é novamente uma pergunta. Já é a terceira vez que eu faço esta pergunta. Onde está Deus? Onde está Deus? E a resposta é: glorifica a Deus. É a resposta. E eu espero que no final desta mensagem que realmente possamos procurar glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não é só quando vemos aqui, mas é também quando saímos desta porta para fora. Então vamos ler até este versículo. Malaquias, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Como eu já disse, esta é a terceira mensagem que eu faço sobre este versículo. Na primeira mensagem, nós vimos uma situação diferente em relação ao povo de Deus. Anteriormente já tínhamos visto que Deus acusava o povo de algo, e eles questionavam Deus: mas porquê Deus? E Deus explicava porque é que o estava criticando ou apontando o dedo. Mas desta vez eles não deixaram Deus explicar. Eles acusaram logo Deus, puseram Deus como um réu no julgamento. Apontaram o dedo por tudo aquilo que estavam a passar. O problema é que o povo judeu, como povo de Deus, não agia como tal. Mas o problema não foi só desse povo, o problema também é nosso. É que nós muitas vezes também não agimos como povo de Deus. Isto tem de haver mudança de comportamento, de atitude, de entrega, de confiança, de arrependimento. Nós sabemos que a nossa salvação vem pela graça e soberania de Deus e não pelos nossos méritos. Mas se na nossa vida não há prática de justiça em primeiro lugar e o pecado consciente continua acontecendo com frequência, nós não estamos agindo como filhos de Deus. E Malaquias estava a tentar fazer com que o povo refletisse e se arrependesse. Estava a afirmar que eles viviam vidas de pecado, que o estilo de vida que eles tinham não era condizente com a condição que eles tinham como filhos de Deus. Isso também se aplica a nós hoje. Todos procuramos que Deus nos abençoe em todos os momentos, mas nem tudo acontece segundo a nossa vontade, nossa visão. E por vezes nós não somos abençoados por causa da consequência do nosso pecado. Por causa da consequência do nosso pecado. Isto também não significa que tudo o que nos acontece é por causa do nosso pecado. Na segunda mensagem, nós focámos em Colossenses 3:8, nomeadamente na palavra despojai-vos. E como povo de Deus, nós temos que nos despojar de algo.
E eu falei de 7 atitudes que nós devemos tirar da nossa vida. Coisas que nós temos que tirar. A primeira atitude foi: deixa de ser incrédulo. Quantas vezes nós não duvidamos de Deus? Quantas vezes nós não somos incrédulos? Mas nós somos crentes, nos intitulamos como crentes. Se nós formos incrédulos, então não somos crentes, não é? Então porquê é que tu duvidas da soberania de Deus? E onde está Deus quando tu és incrédulo? A segunda atitude é: deixa de ser mentiroso. Todos mentem. Nós como crentes, lá fora dizem: não, eu não posso mentir, eu não minto. Mas se calhar cá dentro, quantas vezes nós não mentimos? E mentimos a nós próprios às vezes. Situações que nós não resolvemos, que aceitamos, e mentimos a nós próprios. E muitas vezes passamos momentos de ansiedade, se calhar depressões, por causa daquilo que vai cá dentro, nós guardamos e não falamos, não resolvemos. Onde está Deus quando tu mentes? Terceira atitude: deixa de ser soberbo. Já pensaste como és soberbo? Como te achas superior aos outros pelo facto de seres filhos de Deus? Não te relacionas com certas pessoas porque eles são pecadores, eles são corruptos, são pessoas que tu te afastas deles. Que eles não chegam ao teu nível. Tu és filho de Deus. Já pensaste se Deus olhasse para nós assim também? Nós nunca chegaremos ao nível de Deus. Onde está Deus quando tu és soberbo? Quarta atitude: deixa de ser pessimista. Como crente, como é que tu podes ser pessimista? Onde está a tua confiança? Quantas vezes tu confias mais nas circunstâncias? Muitas vezes parece que não há saída. Estás num poço sem fundo. Não consegues sair. Ou a tua confiança está em Deus, na sua soberania, na sua vontade. Onde está Deus quando tu és pessimista? Quinta atitude: deixa de ser hipersensível. Tu és melindroso com todas as palavras que se dirigem a ti. Tu vês segundas intenções nas palavras dos outros. E por qualquer razão até te afastas logo. E dizes: eu já não colaboro porque me criticaram. Como é que tu honras a Deus desta forma? Como fica o teu testemunho? E onde está Deus quando tu és hipersensível? Sexta atitude que nós vimos: deixa de ser descomprometido com Deus e com a igreja. Vir à igreja de vez em quando, vir, mas não assumir compromissos com a igreja. Tu sentas-te, escutas a palavra e vais-te embora. E dizes: a igreja tem muitos irmãos, não precisam de mim para nada. Tu não lês a Bíblia, tu não oras, tu não meditas. E ainda dizes: o meu compromisso é com Deus, não é com a igreja. Mas se calhar, na verdade, também nem tens nenhum compromisso com Deus. Onde está Deus quando estás afastado dele e da igreja? Sétima atitude que nós vimos: deixa de ser viciado. Algo que te satisfaz, algo que te alivia do stress, algo que te enche, algo que te faz esquecer os problemas do dia a dia e que para ti não é considerado pecado. Eu não tenho vícios. Eu consigo controlar toda a minha vida e não me meto nessas coisas. Mas será que não tens mesmo vícios? Eu na altura fiz uma lista enorme de vícios que nós podíamos ter. Onde está Deus quando tu te delicias em coisas que em nada o honram e glorificam? Quando dizes que não tens tempo para nada, não tens tempo para Deus, não tens tempo para as coisas de Deus, e tu gastas tempo com coisas que se calhar até que te afastam de Deus. Onde está Deus quando tu te dedicas a coisas que te afastam dele? Portanto, foram estas atitudes, as 7 atitudes que eu falei e qual tu deves limpar o teu coração, limpar a tua casa. Eu dei um exemplo, nós temos, normalmente quase toda a gente tem um quartinho lá em casa, que é aquele que menos se utiliza,
e mete-se lá toda a tralha lá para dentro, fecha-se a porta, ninguém vê, mas começa a ficar cheia de lixo lá dentro. E tu de repente um dia lembras-te, agora tenho que jogar tudo fora, vou limpar o quarto. E limpas aquele quarto, ficou limpinho. E o que é que tu fazes a seguir? Se tu não fizeres nada, vais começar a pôr outra vez lixo lá para dentro. Se tu mobilares o teu quarto com coisas bonitas, coisas agradáveis, vai ficar agradável, não é? E tu dificilmente vais lá pôr coisas que vais estragar aquela decoração. E é isso que nós temos que fazer agora. Se nós despojarmos, jogarmos fora aquele lixo todo, agora vamos ter que nos encher com algo de bom. Então vamos ler Colossenses outra vez. Vamos para Colossenses. Vamos ver o que é que nós temos que nos encher, revestir. Colossenses 3. Capítulo 3 de Colossenses. E a partir do versículo 12. Portanto, Colossenses 3, a partir do versículo 12. Que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Portanto, nós vemos aqui Paulo vê a necessidade que tu, como povo de Deus, como eleito de Deus, isto é um privilégio, e Paulo vê isto como a necessidade de te revestir ou encher com algo de bom, algo que honra e glorifica a Deus, de virtudes que deveriam ser adotadas para sempre, de forma a sermos santos e irrepreensíveis, para as boas obras em nome de Jesus. E Deus não nos escolheu porque viu em nós obediência, porque viu em nós que somos santos, somos agradáveis aos seus olhos. Ele nos escolheu para a obediência, pela fé na verdade bíblica e santificação no Espírito. Então eu nomeei aqui, eu chamei-lhe 4 virtudes. 4 virtudes. E nós vamos ver que as 2 primeiras estão relacionadas uma com a outra. Uma sem a outra não funciona. As outras 2 seguintes dependem das 2 primeiras, são consequência. Portanto, no fundo, estas 4 virtudes estão relacionadas entre elas. E a primeira é: enche-te do Espírito Santo. Enche-te do Espírito Santo. Em Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que ouviram a palavra da verdade, depois que ouviram o evangelho da salvação, depois que creram, vocês foram selados com o Espírito Santo. Isto é, se já creste, foste selado com o Espírito Santo. Se ainda não creste, não tens ainda o Espírito Santo. Portanto, se és crente, foste selado com o Espírito Santo. Agora, tu estás cheio do Espírito Santo? Uma coisa é nós termos o Espírito Santo, outra coisa é estarmos cheios. Em Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos aqui duas ordens, uma negativa, outra positiva. A negativa, não vos embriagueis com o vinho. E a positiva é, enchei-vos com o Espírito Santo. São duas ordens. Agora, é pecado estar embriagado com o vinho e é pecado não ser cheio com o Espírito Santo. Isto não é uma opção, é um mandamento. Mas porquê é que é pecado estar embriagado com o vinho? O vinho tem álcool. O álcool tem um efeito que em nós é terrível, porque faz com que nós deixemos de ter controle sobre nós próprios, em termos físicos, emocionais, espirituais. Vocês já repararam, já viram uma pessoa que está alcoolizada, um bêbado, nós chamamos o bêbado. Normalmente ele não tem controle dos movimentos, vai andando, eu costumo dizer, olha, que ele vai medindo a estrada. Vai de um lado para o outro, não é? As pessoas não têm controle. Muitas vezes, quando ele se alcooliza de tal forma que ele até faz asneiras, faz tanta coisa que no outro dia, ele depois acaba de dormir, no outro dia acaba de não se lembrar de nada. Eu não sei se lembram, eu na última pregação eu fiz aqui um desafio. Não sei se alguém teve coragem de fazer esse desafio. Eu vou dizer qual é o desafio, porque há aqui pessoas que não estavam cá. O desafio, atenção que eu não estou a dizer que nós não devemos utilizar as novas tecnologias, telemóvel, televisão, computador. Nós podemos utilizá-lo de uma forma boa, podemos ter a Bíblia sempre connosco, no telemóvel, contamos com problemas, pedir orações, compartilhar com os irmãos coisas como nós fazemos nas redes sociais. Nada disso. No meu dia a dia de trabalho também tenho que utilizar telemóvel, computador. E o desafio que eu fiz foi num período de descanso. Por exemplo, eu falei do meu exemplo, que eu tenho o sábado e o domingo de descanso. Então eu pedi que, por exemplo, na sexta-feira, depois de sair do trabalho, eu saio às 5 e tal, portanto eu pus a partir das 7 de sexta-feira até às 7 de domingo, 48 horas, sem telemóvel, sem televisão, sem computador, sem internet. Não sei se alguém teve coragem de fazer isso. E o objetivo, eu tive 2 objetivos com esse desafio. O primeiro era para tu perceberes quanto viciado tu és nessas novas tecnologias. Quanto viciado tu és. Nós às vezes somos viciados em coisas que nós nem imaginamos. O segundo objetivo que eu tinha é que tu pudesses verificar, se tu tivesses feito esse desafio, se calhar ias estar na tua casa, sentado no sofá, de braços cruzados, e agora o que é que eu faço? É para aquele Sérgio arranja cada uma, inventa cada uma, agora estou aqui, não tenho nada a fazer, isto é uma seca, o tempo que mais passa. Sabem o que é que vocês iam descobrir? Tinham tempo para ler a palavra de Deus. Tinham tempo para ler um bom livro, bons livros que nós temos, cristãos, para edificarmos. Mas se calhar, na verdade, tu dedicas tempo com os telemóveis, com computadores, internet, com coisas fúteis que nada te servem. Então tu acabas por ser controlado por essas tecnologias. O exemplo passa-se com outros vícios. Esse foi um exemplo que eu disse, foi nas novas tecnologias, mas pode ser com outras coisas. Nós ficamos viciados em distrações. Nós, quando temos aquilo na mão, nós esquecemos tudo o que está à nossa volta. Quantos acidentes já há por causa de um telemóvel? Nós ignoramos a nossa família. Sabe, uma vez eu fiquei chocado. Eu fui com a minha esposa e com mais 1 ou 2 pessoas, fomos a uma pastelaria, lanchar, um fim de semana. Eu estava sentado numa mesa e de repente vem uma cheia de pessoas, eram 9 pessoas. E a gente às vezes diz, esses telemóveis é só para os jovens. É.
as pessoas eram, pelo menos 3 gerações estavam lá. Dos mais velhos, há pessoas de cabelos brancos, já velhotes, idade média, deviam ser os filhos, e depois os miúdos mais novos também, 6, 7, 8 anos. E depois eles sentaram-se todos numa mesa, 9 pessoas. E eu fiquei espantado a olhar para aquelas pessoas, sabe porquê? Todos eles, sem exceção, estavam sentados, telemóvel, todos, nenhum. Eu não os vi dirigir uma palavra uns aos outros. Acho que só conversaram quando a empregada foi lá para dizer o que é que queriam comer. Eu não sei se eles estavam conversando entre eles com o telemóvel. Não sei, mas... Nós ignoramos a nossa família quando estamos nestas coisas. Nós temos sede de aprovação imediata. Quando temos, não é? Às vezes vamos almoçar, temos um bom prato, tira-se a fotografia, envia-se, e depois estamos à espera que o pessoal ponha lá. Gostei, olha, gosto, likes, nós ficamos todos satisfeitos. As pessoas não puserem, ninguém gostou disto, ninguém me disse nada, até ficamos às vezes chateados. Tornamos solitários porque ficamos sozinhos ali e não falamos com ninguém. Tornamos ásperos com os outros quando nós estamos ali no computador e vê alguém pedir, olha, preciso disto, e nós, olha, agora não me chateias, agora estou aqui, estou focado nisto. A gente isto dá vontade de rir, não dá? Nós perdemos a noção do espaço e do tempo. Muitas vezes, vou tirar só 5 minutos, vou ver aqui. E quando a gente se lembrarmos, já passou 1 hora. E tudo isto é pecado. Porque nos impede de sermos cheios do Espírito Santo. Acabas por estar entupido com coisas que em nada glorificam a Deus. Vais estar em pecado. E não vives na plenitude do Espírito Santo. Isso vai-te refletir na tua vida espiritual. Pois é o Espírito Santo que te convence do pecado, te capacita para o serviço cristão, que te dá os dons espirituais. E mais, as senhoras que fizeram o estudo do livro de Tiago sabem disto que eu vou dizer. O Espírito Santo tem ciúmes. Está em Tiago 4, 5. Lá que o Espírito Santo tem ciúmes. Não é aquele ciúme doentio que se desconfia e a gente temos ciúmes. Não. Quando tu te dedicas a outras coisas, o Espírito Santo tem ciúmes. Tu estás a fazer com que Deus tenha ciúmes. O facto de estar cheio do Espírito Santo vai resultar em maior poder para o serviço e na diversidade do uso dos teus dons espirituais. Isso vai se revelar na tua vida diária. Tu vais adorar mais a Deus, vais ter mais comunhão com Deus, mais comunhão com os teus irmãos. Tornas-te uma pessoa cheia de gratidão, de humildade, mansidão, misericórdia, benignidade, longanimidade. Isto está aqui na palavra de Deus. No versículo 12. Vais tratar o teu cônjuge melhor. Vais tratar os teus filhos, os teus pais, os teus colegas, os teus patrões, os teus empregados melhor. Ou seja, os teus relacionamentos vão melhorar. O que é que te pode dominar além de Cristo? Quando é que os teus desejos, os teus apetites e desejos pessoais por comida, por sexo, por droga, por bebida, por novas tecnologias, com outras coisas que crescem ao ponto de te controlar? Tu estás cheio do Espírito Santo? O que fazes para ficar cheio do Espírito Santo? O que é que tu fazes? Agora vem a segunda virtude. Enche-te da palavra de Deus. Enche-te da palavra de Deus. O versículo 6 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Isto é uma ordem. Se tu não te enches com a palavra de Deus, dificilmente te vais encher com o Espírito Santo. E vais acabar por ter uma vida de pecado.
O Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos, porque a palavra e o Espírito Santo é que nos vão convencer do pecado. Até a resposta do salmista de como proteger o teu coração é enchê-lo da palavra de Deus. Esta é a única maneira para não pecar ou errar contra Deus e também no nosso procedimento da vida diária. A palavra tem o poder de conservar o nosso coração escondido das contaminações de Satanás, do mundo e de ti próprio. O nosso eu é terrível. O nosso eu, a gente às vezes culpa Satanás das coisas. Satanás, se calhar está ao teu lado muitas vezes, batendo palmas, dizendo assim: este crente é mesmo daqueles que eu gosto. É mesmo daqueles que eu gosto. Está ali ao teu lado, tu não vês, mas ele está ali batendo. Não preciso fazer nada, porque ele faz tudo. Vida de pecado. Não basta sermos povo de Deus para estarmos imunes ao erro. A palavra nos exorta para mudar este modelo de vida. Atenção, que é por se afastar com o coração da palavra que podemos nos afastar de Deus e errar para a vida toda. A grande maioria dos cristãos pensam que, por serem o povo de Deus, ou por ter um lugar onde congregar, uma igreja onde irem, que tudo se resolve. Infelizmente já há também cristãos que dizem: não, eu não preciso da igreja. Eu tenho comunhão em casa, mesmo em casa eu tenho comunhão com Deus. Mas enganam-se. Nós enganamos-nos. Pois a vida cristã não é feita de aparência religiosa, mas de atitudes corretas, de comunhão verdadeira com Deus e comunhão com a igreja. E mais ainda, a palavra de Deus tem solução e resposta para todas as necessidades e comportamentos do homem, não é do homem físico, parte física, é o homem interior. Nós conseguimos resolver todas as situações do nosso homem interior com a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vocês sabem o que é uma espada de 2 gumes? A espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados. Normalmente nós na nossa cozinha temos faca que só corta de um lado. Também há facas que cortam dos 2 lados. Essas facas são terríveis. E aqui o autor deste livro está dizendo que ela é mais cortante. A palavra diz: é mais cortante que uma espada de 2. Imagina uma espada bem afiada, tocar numa pessoa, aquilo passa logo. Para quê? Para discernir, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em 2 Timóteo 3:16-17 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. A palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que sejamos perfeitos para a boa obra, para a obra em nome de Jesus. Só a palavra de Deus pode mudar decisões firmadas no coração humano, quando estas decisões não são favoráveis a Deus, e que tem o poder de mudar o coração e a mente do homem através do Espírito Santo, levando à compreensão do Evangelho de que Deus se tornou homem através de Jesus Cristo para a remissão dos pecados da humanidade e convencer este mesmo homem do pecado. E que só crendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador poderá ter acesso a Deus Pai. Portanto, nós não podemos ter acesso a Deus sem aceitarmos
Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A palavra mostra no seu todo a Jesus, desde o Antigo Testamento, que aponta só a um homem, que é Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. 600 e tal profecias que foram cumpridas com Jesus. É impossível isso acontecer com uma só pessoa. É impossível. A palavra de Deus nos ensina que pecamos muito mais do que aquilo que nós achamos. Ensina que o pecado é o nosso mais básico e principal problema. Nos ensina a necessidade de arrependimento. Tu anseias por Deus? Ou pelos teus prazeres? Ou por aquilo que te dá prazer? Estás cheio da palavra? O que estás fazendo para te encheres da palavra de Deus? Tu lês a palavra todos os dias, meditas na palavra. Atenção que ler às vezes aquilo passa. Eu não sou contra os devocionais, aqueles livrinhos, não sou contra isso. Mas normalmente eu também já li, já tive esses livros, eu cheguei a uma conclusão. Eu deixei para mim porque eu não conseguia refletir na palavra de Deus. Porque eu lia o versículo, a seguir lia o comentário, 5 minutos depois já não sabia o que é que lá estava. Quem tem telemóvel, tem WhatsApp e recebe as mensagens do grupo, faz parte do grupo da igreja, ultimamente tem recebido os versículos. Inicialmente só pus os versículos. Agora comecei a pôr lá umas perguntas. São perguntas que nós devemos refletir. Não quer dizer que tenham que refletir sobre as perguntas que aparecem lá. Não precisam refletir sobre todas as perguntas. Normalmente basta uma pergunta, duas. É uma forma simples de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu sei que para meditar a fundo temos de ter outros conhecimentos. Temos que conhecer o contexto em que foi escrito, o contexto histórico, da altura, quem escreveu, conhecer o livro todo. Conhecer muitas coisas é preciso, mas simplesmente para nós é muito simples fazer perguntas, mas perguntas para mim, não é uma pergunta para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus vizinhos, é para mim. Aquilo que me toca é uma aplicação para a minha vida. E se nós tivermos uma ou duas perguntas, durante um dia nós nos vamos esquecer, vamos pensar. E se essa questão que nós levantamos tem a ver, por exemplo, com uma situação de pecado, nós, quando essa situação aparecer, vamos lembrar, esta manhã eu fiz esta pergunta a mim próprio. Eu não posso pecar. E eu não vou fazer, eu não vou esquecer durante o dia. No outro dia a seguir vai vir outro versículo, outras perguntas, mas eu não me esqueci da outra do dia anterior. É uma forma que nós podemos pensar e meditar na palavra de Deus. Há outras formas, cada um terá a sua forma. Portanto, o que é que tu estás fazendo para te encheres da palavra de Deus? Terceira virtude, enchei-vos de amor e perdão. Está no versículo 13 e 14, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade. Outras versões diz de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, enchei-vos de amor e perdão. É fácil nós amarmos aqueles que nos amam, não é? Quando uma pessoa diz, eu gosto de ti, nós também normalmente gostamos dela. É bom, não é? Mas sabe o que é isto? É um amor interesseiro. Nós só amamos os outros quando eles gostam de nós. Quando eles não gostam de nós, normalmente nós nem queremos saber deles. E nós nem gostamos então daqueles que nos fazem mal, isso então nem vale a pena a gente falar. Nós queremos sempre algo em troca. Nós queremos mais amor em troca, de volta. Só que para Deus, amar o outro é muito mais do que isso. Porque o amor de Deus é santo. Nós não podemos comparar esse amor
a uma pessoa. Pelo contrário, esse amor é maior que qualquer coisa que possamos imaginar. E se não conseguimos perceber isso, as nossas circunstâncias imediatas, na nossa vida, é porque estamos a equiparar o amor de Deus com o facto de querermos conseguir algo em troca. E nós, nesse sentido, estamos a aproveitar-nos de Deus. Quando nós dizemos, como aquele povo também dizia, Deus, nós somos teu povo, tu já nos disseste que tu nos amavas, agora queremos que tu sejas connosco, tu nos ajudes. Mas o amor de Deus possui uma perspectiva maior e devemos corrigir isso ao mantermos a cruz e a ressurreição de Cristo em mente. A cruz e a ressurreição manifestam o amor santo. O pecado invoca a ira de Deus e isso exigiu um pagamento que nunca seríamos capazes de satisfazer. Jesus, portanto, é o centro. Ele é a encarnação do amor santo. Ele é o santo que ama. Em João 3,16 diz assim, versículo conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira, por todos nós. E diz aqui, para todo aquele que crê, até o maior assassino, aquela pessoa mais desprezível, se ele crer em Jesus, ele vai ter a vida eterna. Tal como a melhor pessoa que nós possamos conhecer, que também aceitou Jesus. Pode haver os dois extremos e todos dois, se aceitarem Jesus, vão receber esse amor de Deus, vão ter direito à vida eterna. Agora, serias capaz de amar alguém que te iria falar mal, que te ia fazer mal, que te ia ameaçar, que te ia duvidar de ti, que te ia acusar injustamente? Eras capaz de amar uma pessoa assim? Deus fez isso. E mais, Ele perdoou os teus pecados. E isto foi incondicionalmente. Quando pecamos, todos os nossos sentidos são corrompidos, mas quando somos salvos, os nossos sentidos são redimidos e passamos a ter a mente de Cristo. Então o nosso amor pelo outro deve ser sacrificial. Isso implica o perdão, mesmo quando as circunstâncias do mundo e segundo a mentalidade e os olhos do mundo, isso é inconcebível. Como é que uma pessoa pode amar outra quando a outra lhe faz mal? Quando pode perdoar? O perdão é uma das áreas de discussão mais desafiadoras da vida cristã. Não somente por causa das diferenças de opinião, mas também devido ao desafio que representa nas nossas vidas. Aqueles que perdoam, mesmo que lhes seja difícil, invariavelmente descobrem que as emoções apropriadas se seguirão. Tu vais te sentir muito melhor, tu vais te sentir bem. Em Lucas 6, 27, 28 diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, isto é o Senhor Jesus a falar, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, bendizei aos que os maldizem, orai pelos que os caluniam. Vocês já viram aquilo que Jesus diz para nós fazermos? Amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, bendizer aqueles que falam mal de nós, orar por aqueles que fazem mal de nós. Isto é uma ordem de Jesus. E se tu obedeceres, a tua ira dará lugar à mansidão, a frustração será vencida pela paz, a ansiedade vai ser substituída pela calma, tu próprio vais ser regenerado, restaurado, vai ser cura para a tua alma. Ama o teu próximo, independentemente de quem seja, e perdoa sem condições, porque Jesus fez muito mais por ti do que alguma vez tu farás por alguém. E é isso que Deus quer de ti. Enche-te do amor e perdão de Deus. O que é que tu tens feito para isso?
Quarta virtude. Enche-te da paz de Deus. Está no versículo 15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que a paz de Deus domine em vossos corações. Quando se fala de paz, quando nós falamos de paz, normalmente o que é que se pensa? Bom, estamos num período de paz, é que houve guerra. Então, se estamos em paz, vamos ter que preparar-nos para nova guerra. Isto é aquilo que o mundo pensa. O homem não percebe ou não entende qual é a verdadeira paz de Deus. Em Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, a paz de Deus que excede todo o entendimento. O mundo não consegue perceber esta paz. Em João 14:27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse que nos deixava a sua paz. E Ele deu-nos não como o mundo a dá. Mas afinal, que paz é esta? Que paz é esta? Como vou ter paz no meio de tantos problemas? Como vou descansar? Como é que vou dormir tranquilo? Quando andas angustiado, em desespero, sem encontrar um sentido para a tua vida, e procuras ajuda em algo que te satisfaz ou que te acalma por algum tempo, e a seguir vem o vazio de novo, vem a ansiedade de novo. Isto é uma paz falsa. A paz verdadeira só Jesus nos pode dar. Não é apenas um sentimento de bem-estar, algo que é temporário. Não é apenas um sentimento, não é apenas sentimento de bem-estar, não é ausência de tensão, não é ausência de conflitos, não é ausência de tristeza, mas é a confiança em Deus no meio da tempestade. É a confiança de que Deus está no controle. E isto exige relacionamento, intimidade. Através do teu relacionamento com o Espírito Santo, Jesus te concede a sua paz. A paz é um dos frutos do Espírito. E a leitura da palavra de Deus vai te conduzir no teu dia a dia com conselhos, exortações, motivações, necessidade de arrependimento, identificação com a cruz, identificação com a ressurreição de Cristo. Vais sentir vontade de orar, vais sentir vontade de falar com Deus, vais agradecer por tudo aquilo que te dá. Vais pedir ajuda, vais ter mais comunhão com Deus, vais conseguir vencer as lutas com o pecado, vais fugir do pecado, vais perdoar, vais amar mais, e tudo isto vai produzir paz. Querem ver o que é um exemplo de paz? Ter paz. Nós cantamos um hino. Eu pedi ao Joel para pôr este hino, cantarem este hino. Sou feliz com Jesus. Que diz assim, nós às vezes cantamos e não... Já pensaste naquilo que tu cantaste naquele hino? Que diz assim, se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vias tentações, certo estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Já pensaram o que é que estamos a cantar? Que em qualquer circunstância seremos felizes com Jesus, teremos paz com Jesus. O título desta canção, no original, traduzido para o português, é Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Nós podemos imaginar aqui a pessoa, ao cantar este hino, a pessoa que criou este hino, se calhar está vivendo um momento de êxtase, de alegria, de paz,
está satisfeito, tem tudo a correr bem. E nós não pensamos que uma pessoa assim, ao escrever este hino, possa passar por momentos de problemas, de tribulações. Mas eu não sei se sabem em que circunstâncias esta canção foi escrita. Esta canção tem quase 150 anos. E foi escrita por um senhor mais chamado assim, eu não sou perito em inglês, Horácio Gates Spafford. Ele nasceu em 1828. Era presbiteriano. Ele era um advogado próspero, foi um grande advogado na cidade de Chicago. E mesmo ele tendo sucesso, sendo um advogado de sucesso, ele mantinha interesse por campanhas de evangelização. Ele tinha um apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das Escrituras. Mesmo sendo uma pessoa de sucesso, ele continuou dedicado ao Senhor. Ele tinha pesados investimentos financeiros em Chicago. Só que, no dia 9 de outubro de 1861, aconteceu um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Centenas de pessoas morreram naquele incêndio. Grande parte da cidade de Chicago foi destruída. Spafford teve uma grande perda financeira, ele ficou arrasado. Ele e a sua esposa, mesmo tendo estas perdas financeiras, ele e a sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas a reestruturarem as suas vidas. Eles não se ficaram lamentando: Deus, mas porque é que me aconteceu isto? Eu sou devotado a ti, estava tudo tão bem e agora perdi quase tudo o que eu tinha. Ele não ficou se lamentando disso. Ele foi à luta, trabalhando para os outros com a esposa. Mas a história não ficou por aqui. Não bastava. Eu confessar uma coisa, eu já li esta história N vezes. E cada vez que eu leio, eu estou todo arrepiado. E cada vez que leio isto, fico arrepiado. Não bastava este terrível abalo financeiro. Ele passou por uma dolorosa perda de um filho, naquela altura também. E aquela morte trouxe grande sofrimento para toda a família. Então, ele procurou um tempo de refrigério e descanso. Só que ele não foi para um resort, para um spa com a esposa, para estar lá, agora precisamos descansar, precisamos estar aqui para refletirmos melhor. Não. Ele procurou com a esposa e os filhos irem para uma cruzada evangelística em Inglaterra. Só que ele, dias antes de seguir viagem, ele com a esposa e 4 filhas, ele teve que permanecer, ele não pôde seguir. Portanto, houve um problema de negócios e ele teve que ficar em Chicago. E só foi a esposa e as filhas num navio. Um navio que se chamava SS Ville du Havre. E a expectativa dele era depois ele seguir, assim que resolvesse os problemas de trabalho dele, seguir a viagem. Durante a viagem que a esposa e as filhas fizeram, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes chegaram a Cardiff, no país de Gales. E a senhora Spafford, a esposa, mandou um telegrama ao seu marido, dizendo 3 palavrinhas: salva, porém só. As 4 filhas do casal morreram naquele acidente. Imediatamente ele, após receber este telegrama da esposa, ele foi então de viagem. Ele seguiu viagem num navio. E próximo do local onde aconteceu o acidente, ele profundamente comovido e sustentado por Deus, ele compôs esta canção, um dos mais belos hinos da história. Este homem tinha motivos para ter paz no coração, para estar feliz. Spafford teve grandes perdas de forma catastrófica, não natural. Teve um pedaço de si arrancado do peito. Mas mesmo assim ele não deixou de se alegrar em Jesus. Apesar destes acontecimentos que causaram dor e tristeza, ele não se afastou do Senhor. Atenção que a tristeza não é a ausência de paz. Foi um momento em que ele pôde sentir o conforto, a paz que está acima de todo o entendimento humano, que só Cristo pode dar. Agora, tu questionas Deus,
Onde estás, Deus? Onde está o Deus da justiça? Oh Deus, onde é que tu estás? O que é que estás fazendo por mim? Tu não vês que eu estou nesta situação difícil? Tu sabes que Ele é forte, que Deus é forte. Sabes que Deus é poderoso, que é majestoso, que governa sobre tudo, que sustenta o mundo com as suas mãos. Mas tu questionas. Até quando, Deus, é que eu vou estar nesta situação? Tu não me livras. Tu pedes por restauro, tu pedes que Ele te salve, pedes que Ele te alivie. Nós dizemos que temos fé. Mas temos fé em quê? Nas circunstâncias? Naquilo que nos dá prazer imediato? Tu tens fé, mas como é que honras a Deus? Tu dás fruto. Quais são as obras que realizas em nome de Jesus? Quais são as verdadeiras prioridades na tua vida? Como queres honrar e glorificar a Deus se tu não tens comunhão com Deus? Não serás hipócrita? Nós ouvimos isto a semana passada. Será que não finges e mentes na adoração a Deus? Será que tu não finges e mentes na Santa Ceia? Será que tu não finges e mentes na intimidade com Deus? Será que tu não finges e mentes com o teu próximo? Tu arrependes diante de Deus por procurares em primeiro lugar aquilo que aparentemente é bom para ti e que vem do mundo. Quando os problemas te batem à porta, tu questionas Deus. Onde é que estás, Deus? És filho de Deus, serves a Ele, mas isso não significa intimidade. Tem de existir mudanças de mentalidade. Mudanças de mentalidade radicais e até dolorosas. Deixar o pecado, procurar a comunhão de Deus. E deixar o pecado, às vezes é doloroso, porque são aquelas coisas que nós gostamos, que nos dá prazer, e nós temos que deixar. Para quê? Para ter comunhão com Deus. Às vezes isso é doloroso, às vezes custa. Liga-te mais a Deus, enche-te mais de Deus. Despoja-te daquilo que te impede de ter comunhão. A comunhão vai alegrar mais o teu coração, vai-te desviar do pecado, vai trazer renovação, vai trazer mais necessidade de oração, vai trazer mais sabedoria no teu viver. Se te sujeitares mais a Deus, vais conseguir resistir ao pecado e a Satanás. E ele vai fugir de ti. Está em Tiago 4:7. Satanás vai fugir de ti se tu tiveres verdadeira comunhão com Deus. Se te aproximares de Deus, Ele também se vai aproximar de ti, vai purificar o teu coração. Isto é em Tiago 4:8. Sente as tuas misérias, humilha-te diante do Senhor e Ele te exaltará. Está em Tiago 4:10. O teu valor vem de Deus. Tu sem Deus não és nada, és insignificante. Precisas do poder e da direção de Deus. Como queres honrar e glorificar a Deus se estiveres longe, sem comunhão e sem intimidade? Eu não sei quando nós chegarmos diante de Deus, um dia estivermos diante de Deus, como é que vai ser. Mas eu estou a imaginar, vamos supor que Deus tem lá o nosso livro, o livro da nossa vida. Deus vai olhar para o livro da nossa vida. Qual será o título que esse livro terá lá em cima? Pensa bem no título que esse livro poderá ter. Será que esse título terá, o Senhor vai olhar para aquilo, vai ver, logo no título vai ver assim, Pecado e Lamentações. Será que vai ser o título do teu livro? Pecado e Lamentações? Ou será que Deus vai olhar e vai ver Honra e Glória para o Altíssimo? Qual será o título? Isto é uma imaginação, eu não sei o que é que vai acontecer, não é? Marcos 8, 34 e 35 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Tu queres seguir a Jesus? Então tens de negar a ti mesmo. Tens de negar os teus prazeres, aquilo que te dá prazer e que não honra nem glorifica a Deus. Tens de seguir, tomar a cruz de Cristo.
Muitas vezes nós achamos que as coisas boas do mundo são aquilo que nós precisamos. Se calhar estamos a perder a nossa vida ali. A chamada para a comunhão e o serviço para Cristo é o mesmo para todos os crentes. Ele exorta a confessarmos a nossa lealdade diante de um mundo hostil. Servirmos à sua missão, não importando os custos que isso terá, incluindo deixar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos vícios, ou seja, tudo aquilo que nos afasta e impede de chegarmos perto de Jesus. Enche-te do que é bom, que é saudável, que é poderoso, que te alimenta, que te sustenta, que te guarda, que te conduz, que te ensina, que te salva, que te restaura, e aquilo que é eterno. Procura Jesus todos os dias, relaciona-te com Ele, para que a tua vida exprima uma vida que glorifica e honra a Deus. Cada um de nós possa nos despojar daquilo que nos leva para longe de Deus, do nosso pecado, e que nos possamos revestir dele, do Espírito Santo, da Palavra de Deus. Realmente o Senhor seja com cada um de nós e que possamos obedecer ao Senhor. Não é aqui só na igreja, é lá fora também. Em cada dia, em cada momento que o possamos fazer.